dando continuidade ao nosso exercício de mistura, que no primeiro momento foi onde foi desenvolvido o modelo matemático. Agora eu vou apresentar para vocês como transformar esse modelo matemático em um modelo no Excel, para que ele possa, então, posteriormente ser resolvido utilizando o suplemento Solver, disponível aqui, né? Então, eu antecipei um pouquinho para economizar um pouco do nosso tempo. Eu já montei uma estrutura básica da nossa planilha, seguindo o padrão que a gente tem utilizado normalmente, né? Então, eu tenho os produtos, né? No nosso caso, o produto seria farinha de osso, farinha de soja e farinha de peixe. Então, aqui eu tenho os produtos. Eu preciso de um espaço específico para acomodar as minhas variáveis de decisão, que eu chamei aqui na linha 2, as quantidades, né? Quantidade em quilos de farinha de osso, quantidade em quilo de farinha de soja e quantidade em quilo de farinha de peixe. E eu tenho mais um espaço aqui para acomodar os coeficientes da minha função objetivo, que são os custos, né? Eu tenho que disponibilizar aqui o custo de 1 quilo da farinha de osso, 1 quilo, o preço por quilo da farinha de soja e o preço por quilo da farinha de peixe, né? A farinha baseada nos restos de peixe. Então, com base nessas informações, eu consigo montar o meu custo total, multiplicando o custo por quilo pela quantidade em quilo que eu vou utilizar desse produto. Mais uma vez, né? Nosso somar produto. Então, aqui eu vou colocar na matriz 1, eu vou indicar as variáveis de decisão. E na matriz 2, eu vou indicar os preços por quilo. Então, com base nessas duas informações, o somar produto vai multiplicar cada um dos fatores e realizar a soma, produzindo o custo total. Então, por exemplo, se ele consumisse 1 quilo, 1 quilo e 1 quilo, eu teria 3 quilos de farinha a um custo de 1,83 unidades monetárias. Eu vou apagar isso aqui. Então, com base nisso, nós utilizamos essa informação superior, onde nós temos as variáveis de decisão e a função objetivo. Então, essa parte foi utilizada. Todo o resto agora se reduz à questão das restrições, né? Eu nem utilizei, mas está aqui embaixo, né? Então, eu tenho a não negatividade ali, mas já é algo que nós não vamos colocar no nosso modelo, porque o suplemento do Solver lá já trata isso de forma adequada, então eu não preciso gastar o nosso tempo aqui, né? Então, eu tenho que apresentar qual que é a quantidade disponível de proteína, dadas a uma determinada quantidade de cada um dos tipos do produto, né? Então, eu tenho aqui que por quilo de farinha de osso, eu vou ter 0,2 kg de proteína. Por quilo de farinha de soja, seguindo o nosso modelo aqui, eu vou ter 0,5 kg de proteína. E por quilo de farinha de peixe, eu vou ter 0,4 quilos. Então, esse seriam as quantidades. Então, agora eu vou calcular quanto de proteína que eu vou ter, dadas essas quantidades de cada tipo do produto. Então, a gente já tinha discutido isso. Eu vou fazer o somar produto, novamente as variáveis de decisão, só que aqui utilizando o F4 para travar essa célula, para facilitar o preenchimento embaixo. E numa primeira linha, eu vou multiplicar com relação aos coeficientes do conteúdo de proteína. Então, é isso daqui. Agora, eu teria, então, que fazer a mesma coisa para o cálcio e para o peso, né? Então, o cálcio, 0,6 quilos por quilo de farinha de osso, 0,4 quilos por quilo de farinha de soja e 0,4 quilos de cálcio por quilo de farinha de peixe. Aqui, aí, por que fazer aquele travar a célula? Porque agora eu posso arrastar e não preciso ficar escrevendo tudo de novo. O peso aqui, então, nos coeficientes é 1, 1 e 1, né? Ele tem 1 multiplicando na frente ali, né? E mais uma vez aqui,
eu economizo um tempo simplesmente arrastando sem ter que fazer isso. Aí tem os tipos, né? Qual é o tipo de restrição? Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho os dois primeiros que são do tipo maior ou igual. E eu tenho um outro aqui, né? Que é uma restrição do tipo igual. Não estou utilizando aquele símbolo ali para ele permitir que eu escreva um texto aqui, né? E aí eu tenho que colocar a restrição. 0,3 kg da proteína, 0,5 kg do cálcio e eu preciso ter 1 kg na minha mistura final. Então esse seria o modelo. Uma vez que vocês se acostumam com essa linguagem, fica muito fácil desenvolver esse modelo, porque ele vai ser sempre igual. Independente do tipo, daqueles de planejamento que a gente já viu de mistura, mas quando a gente chega nesse ponto aqui, todos eles são desenvolvidos da mesma maneira e têm a mesma apresentação. O que muda é o contexto, se vai ser minimizado, se vai ser maximizado, e também os tipos de restrição. Finalizando, vamos para a parte do solver. Eu vou chamar o suplemento. Então aqui, conforme a gente já vinha discutindo, eu sempre deixo a célula em evidência do custo total da função objetivo. Quando eu chamo o solver, ele já automaticamente coloca ele como objetivo. O que resta, então, é determinar que ele é um problema de minimização. Células variáveis, a gente já viu que são as nossas variáveis de decisão. Marquei aqui. As restrições, né? Então, a gente já viu aquela situação, eu posso fazer um por um, ou utilizar a possibilidade que eu tenho para dizer, ó, esses dois aqui, essas duas células são maiores que as duas respectivas do lado direito, tá? Então, isso porque elas são iguais, tá? Eu não fiz com o peso total porque ele é diferente. Então, por diferente, eu tenho que incluir que a quantidade disponível de peso, eu tenho que escolher qual é o tipo de restrição e ele está restrito a 1. Então, com isso, eu escrevi as 3 restrições. As duas primeiras estão aqui e a terceira está aqui. Aquilo que eu havia dito antes, que eu não preciso escrever as restrições aqui de não negatividade, porque eu já estou utilizando aqui esse checkbox aqui que informa que essas variáveis aqui de decisão, que ele chama de variáveis irrestritas, né, são não negativas. Então, eu não preciso fazer isso. E o nosso algoritmo simplex para resolver os problemas de programação linear. Então, vamos resolver. E nesse caso aqui, então, eu tenho uma resposta, eu vou manter a solução aqui. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho meio quilo de farinha de osso e meio quilo de farinha de peixe. Então, eu tenho um custo total de 51 centavos e eu consigo atender todas as minhas restrições. Detalhe aqui, talvez se eu não utilizasse essa restrição, ele ia continuar com o mesmo resultado, tá? Mas essa restrição aqui é uma necessidade devido à possibilidade de alguma coisa sair diferente ali, né? Então a gente tem que manter essa restrição ali.